Então, a gente sabe que quando a gente está executando uma aplicação com Next, ela roda um servidor Node junto. Então, eu consigo verificar na camada do servidor Node se a pessoa tem acesso àquilo ou não. Então, aqui no Private SSR, por exemplo, que é a rota que a gente quer verificar a autenticação agora, eu vou fazer o seguinte. Fala, Dev, beleza? Estamos aqui para mais um PR, o quadro de perguntas e respostas aqui no canal do YouTube da Rocket City. E hoje a gente tem um episódio bem focado no Next, que é o framework aí que tomou o coração da galera que desenvolve com React lá no front-end. Então, eu vou responder algumas perguntas que vocês nos enviaram pelo YouTube, pela comunidade, pelo Discord, pelo Instagram e por aí vai. Antes de continuar, eu quero lembrar com vocês de utilizarem sempre a PR aqui nos comentários, então hashtag PR para enviar dúvidas. Assim a gente vai utilizando esses comentários, a gente filtra lá no YouTube para procurar os comentários que tem perguntas e colocar nos próximos episódios do PR. Então, se você colocar essa hashtag, é bem provável que a sua pergunta apareça aqui logo no futuro em um próximo episódio desse quadro. E claro, não pode faltar antes de começarmos o salve do Léo. Então, Léo, já manda aí um salve virtual diretamente da edição do vídeo. Salve! Já fica bem massa. E bora pro que interessa. A primeira pergunta é do Victor Costa. Ele mandou PR. Aí, mandou a hashtag. Boa, Victor. Quais outras formas de salvar estado vocês recomendam além de cookies? Isso falando de uma aplicação Next.js. Se puderem falar também sobre error boundaries e portal, seria massa. Vamos lá, vamos começar pela parte de storage aqui da sua aplicação. Hoje no Next, a melhor forma da gente armazenar qualquer tipo de informação que vá persistir entre as sessões, com certeza é nos cookies. Com os cookies, eu consigo ter acesso a essa informação tanto server-side, no intermediador, ali no servidor do Next, né, onde ele faz o server-side handling e tudo mais, e consigo ter acesso a isso também no browser, pelo client. Então, o cookies é a melhor forma. Mas eu posso também utilizar o local storage, principalmente se eu estou desenvolvendo, se eu estou salvando uma informação que ela só é relevante para mim no lado do cliente. Alguma preferência, alguma coisa assim que só é relevante realmente no lado do cliente. E se nenhuma dessas te servir, ou se você está procurando uma outra alternativa, dentro do browser ainda a gente tem aquelas opções do IndexedDB, por exemplo, que a gente pode utilizar para informações mais completas, né? Mas como você está utilizando o Next e você tem essa camada de back-end, digamos assim, junto com a sua aplicação front, né, que você consegue ter acesso ali às funcionalidades do Node, banco de dados e tudo mais, você pode utilizar sim um banco de dados feito para armazenar esse tipo de informação. Então hoje dentro do Next é muito recomendado a gente utilizar alguns bancos de dados que são feitos para serverless, porque a gente sabe que quando a gente publica uma aplicação Next na Vercel principalmente, ou em outros lugares que a gente consegue ter esse funcionamento de serverless, né, as funções Lambda ali nas APIs roots do Next e tudo mais, é muito legal a gente usar bancos de dados que eles não precisam manter um pool de conexão conforme a gente chama, e não precisa criar uma conexão nova quando a gente chamar aquela rota, né? Até porque as funções serverless, elas têm um comportamento de cold start, ou seja, se aquela função ela não foi chamada recentemente, aquele servidor, toda a conexão com o banco, tudo aquilo precisa ser feito do zero. Isso para bancos de dados que mantêm um pool de conexão, como Postgres e Mongo, pode ser um pouco trabalhoso. Então, geralmente quando a gente vai optar por utilizar serverless, alguns bancos de dados que são legais é o DynamoDB, da AWS. A gente pode utilizar o FaunaDB também, que é muito legal. Ou a gente pode utilizar também outros ferramentais que não são feitos somente para storage, mas que integram muito bem com serverless, como por exemplo o Firebase e o Supabase, que é uma alternativa open source ao Firebase, que inclusive recebeu investimento lá pelo Guilhermo, do criador do Next. Então, bem bacana, são várias ferramentas que estão surgindo aí que a gente pode ficar de olho. E sobre, Victor, sobre a tua pergunta sobre error boundaries ou portals no React, eu espero uma nova dúvida, quem sabe, para eu responder aqui, porque se fosse para explicar como isso aqui funciona do total zero, a gente tomaria muito tempo. E vamos logo para a próxima pergunta do Salomão Vasconcelos. Ele mandou: Ref está para o React Next.js, assim como o Query Selector está para o JavaScript puro? KKKKKK. Então, Salomão, na verdade, sim. Dá pra gente dizer que sim, né? O useRef é a forma que a gente tem de conseguir manipular o nosso código de uma maneira imperativa. Quando você está aprendendo a programar com React ou com essas bibliotecas de SPA, Vue, Angular, a gente aprende muito sobre programação imperativa versus programação declarativa, né? Ensinar o nosso código, ensinar o nosso software o que ele tem que fazer, diferente da programação declarativa, onde a gente fala qual é o resultado que a gente espera, digamos assim. O uso de refs é a forma da gente conseguir manipular o nosso código de forma imperativa, conseguir executar algumas coisas. Mas cuidado com o uso de refs, porque o uso não moderado de refs, provavelmente você pode estar utilizando alguma coisa do React de forma errada. Eu vi até um meme nesses dias que era: eu estou utilizando o React. Tinha um componente React, importava o jQuery lá dentro, aí salvava, botava um botão ali na tela, assinava uma ref, aquele botão lá, button ref, e aí botava buttonref.onClick igual e fazia uma chamada JAX utilizando jQuery e botava um elemento em tela.
Ou seja, o React ele não estava servindo para nada, assim, era muito engraçado porque o meme era basicamente sobre isso, né? A pessoa fala, não, eu sei usar React e daí tá utilizando o jQuery por trás e manipulando tudo com ref, então toma cuidado com isso porque as refs elas têm que ser utilizadas com moderação dentro do React. A próxima pergunta aqui é do João Vitor Zaniolo e ele mandou, a minha maior dúvida é sobre organização do projeto, estrutura de pastas. Depois que um projeto ganha um tamanho maior, a estrutura de pages, components, hooks, services acaba não servindo mais por ficar milhares de arquivos em poucas páginas. João, boa, é mais uma questão de escalabilidade do projeto. E cara, eu tenho alguns pontos para falar para ti. Não é porque uma pasta tem muitos arquivos que necessariamente ela é uma pasta desorganizada. Então toma cuidado com isso. Se toda vez tu pensar que, poxa, minha pasta tem muitos arquivos, isso é ruim, não é. Porque sempre, em algum momento, não interessa o quanto de divisões você faça, em algum momento a pasta vai ficar com muito arquivo. Isso é normal e tudo bem. Se a nomenclatura que você dá para os teus arquivos está bem descrita, que é fácil entender o que faz cada um desses arquivos ali dentro, cada componente, cada pasta, perfeito, não precisa se preocupar muito mais que isso. Agora não, poxa, realmente assim, tem muito arquivo, mas tem muita coisa misturada, muita coisa que faz muita coisa. Então não tem problema você separar isso um pouquinho mais. Tem duas alternativas. Primeiro, é um único projeto, uma única área de responsabilidade, uma área da empresa, uma área de domínio, a aplicação está separada nesse formato, você pode aplicar algum conceito como, por exemplo, o Atomic Design, que vai te permitir fazer uma separação melhor dos teus componentes dentro da tela. Agora, o problema de ter muitos arquivos é que minha aplicação cresceu demais. Ela está atendendo muitas áreas. Eu estou desenvolvendo, por exemplo, um RP que tem financeiro, que tem área logística, que tem área de faturamento. Então, assim, tem muitas funcionalidades, ou seja, área de domínios diferentes. O que você pode fazer, por exemplo, é implementar alguma coisa como, por exemplo, um micro front-end. E agora com o Webpack 5, que a gente tem todo o funcionamento do Module Federation, isso ficou muito mais fácil de se fazer. Então, a gente consegue ter, por exemplo, 5 projetos React, um projeto para cada área do conhecimento, ter componentes que são compartilhados entre eles e no final gerar tudo um único projeto. É mais ou menos como funcionam os microserviços para back-end, mas o que difere do micro front-end, né, para os microserviços, é que no micro front-end depois tudo isso vira meio que uma coisa só. Apesar de que elas podem ser construídas e deployadas de forma individual, no final o bundle ele acaba sendo compartilhado para aproveitamento desse código e gerar mais performance. Então é muito legal esse conceito e micro front-end é uma coisa que talvez 1 ano, 2 anos atrás eu não recomendaria nem olhar, só se realmente você estivesse migrando de um sistema antigo para um sistema novo, aí micro front-end resolvia sempre muito bem, mas agora as ferramentas, o ferramental que está existindo por volta de micro front-ends é muito legal e para esse caso funciona muito bem, né? Se a aplicação está crescendo demais e está dominando muitas áreas. Eu vejo que também muita gente faz errado em projeto React, é às vezes manter no mesmo projeto coisas que, cara, literalmente são separadas. Então eu estou desenvolvendo, por exemplo, um projeto e esse projeto ele tem um painel de administração, um admin. E aí a pessoa às vezes cria o admin e a parte do cliente, digamos assim, a parte pública, tudo no mesmo projeto. Mas, cara, são projetos totalmente diferentes. E não tem problema usar o mesmo back-end, mas são 2 projetos totalmente diferentes. São projetos que tipos de usuários diferentes vão utilizar. Então, isso é uma maneira legal de você pensar. Qual usuário, qual tipo de usuário, qual cargo, qual role desse usuário está utilizando essa aplicação? Se vários usuários de várias roles estão utilizando a mesma aplicação, talvez poderiam ser aplicações separadas com responsabilidades mais isoladas. Então, essas são algumas dicas aí que eu dou pro João Vitor Zaniolo, espero ter respondido. E se alguém mais tem dúvidas nessa parte de estruturação de código, não se sintam só, porque isso aí na verdade é um problema da grande massa de programadores e programadoras, que é o código tá crescendo, como é que eu escalo, como é que eu estruturo? E muitas vezes a gente tenta ficar procurando a melhor estrutura, tentar otimizar da melhor maneira, mas não tem como fugir do código crescer. Na verdade, isso é a dor do crescimento. E a gente tem que se acostumar cada vez mais de ter mais pasta, mais arquivos, e isso não necessariamente justificar que o nosso código é mal organizado. Então, bora lá para a próxima pergunta agora, que é do Matheus França. Eu queria saber quando que a gente sabe quando se pode refatorar um código ou é melhor fazer do zero? Tem o tempo padrão ou quando colocamos uma feature nova? Eu não sei se é o teu caso, mas vamos supor que você chega numa empresa, vai dar suporte para um software, né, que já está criado anteriormente, e esse software está criado, por exemplo, com React, utilizando classes, com o JavaScript, e você quer reestruturar, refatorar isso utilizando TypeScript com functions ao invés de classes. Vou dar esse exemplo, não sei se é o seu caso, mas espero que justifique a resposta, né? Nesse caso, o que eu faria? Primeiramente, fazer uma coisa de cada vez. Quero botar TypeScript, quero botar testes, quero botar functions com React e tudo mais.
escolhe uma das coisas primeiramente e faz aquilo. Eu acho que se tu fizer muitas coisas, talvez tu vai se perder em questão dos prazos, em relação aos prazos. Eu não sei como que é o teu ambiente de trabalho, mas se é algo que tá ali te puxando semana a semana, o que eu faria é, todo componente que você for mexer alguma coisa, já vai criando no novo formato, já vai refatorando. Mas não pega, por exemplo, eu vou tirar uma semana para refatorar tudo. Dificilmente isso aqui vai dar certo, principalmente porque como você não vai estar mexendo naquilo ali diariamente, não vai dar tempo, até se o seu software não tiver testes, para tu conseguir testar tudo, né? Então, poxa, eu vou transformar de classes para functions. Beleza, tudo que você for criar de componente novo já cria no formato de functions, e o que você for mexer nos componentes antigos, principalmente os mais simples, já vai alterando de classe para functions, mas não tira esse tempo para mudar tudo. Isso depende também do ambiente que você tá ali no momento programando, né? Eu já vi casos de outras pessoas que simplesmente preferiram seguir o padrão que já estava sendo adotado. Isso não tem problema nenhum, ainda mais quando você ainda tem pessoas dentro da empresa que não querem seguir um novo padrão, que querem seguir aquele padrão que elas já estavam utilizando. E aí é claro que você vai ter que fazer uma escolha, né? Sigo o padrão e me contento, ou tento realmente mesmo assim fazer alguma modificação. E aí vai de empresa para empresa, realmente não tem muito assim como definir o que é o certo, o que é o errado, realmente conversando e chegando numa ideia aí final. E agora a próxima pergunta vem do programador Lhama, gostei desse nome. Ele mandou, pergunta pro PR. Eu gosto muito de utilizar alguns hooks em Git para rodar os meus testes ao fazer o commit, né? Uma ferramenta chamada Husky, para quem não conhece. Além disso, utilizo os testes em alguns pipelines para fazer deploy. Qual a sua opinião sobre esse ferramental? Atrapalha a produção em alguns casos? Acaba sendo uma redundância em rodar os mesmos testes toda hora? E mandou aqui um abraço para a Lara, que sempre responde os comentários. Então a Lara Azevedo aí, ela sempre está presente lá na comunidade, principalmente no Ignite. Lara, recebeu um abraço aí. Mas vamos lá, o programador Lhama. Utilize essas ferramentas com moderação e principalmente nos ambientes de CI e não na máquina de quem está desenvolvendo o código. E isso vale para tudo, não só para essas ferramentas que rodam teste, por exemplo, mas também ESLint, Prettier, todo esse ferramental para padronização de código. Muitas vezes, por exemplo, o ESLint, ele consegue fazer um autofix, né? Ele consegue arrumar o código da pessoa de forma automática. Então, não tem por que você cobrar das pessoas do seu time que todo mundo esteja com o ferramental ali. Quando vai rodar commit, roda lint, roda teste, isso às vezes torna o trabalho muito chato, muito custoso. Então, às vezes, é melhor você deixar que todo esse processo rode no ambiente de CI, aí a pessoa manda PR, e daí lá no CI ele avisa, olha, tais testes não passaram, ou tal problema de lint aconteceram, porque se você tiver com o ecossistema, digamos, com a cultura do seu time de criar testes, provavelmente a pessoa já executou os testes enquanto ela estava desenvolvendo aquela feature. Então você não precisa rodar de novo na hora que ela fazer commit, né? Ou pelo menos roda só os testes que estão relacionados com os arquivos que ela mexeu. Usa aquela flagzinha do Jest lá, Find Related Tests, e aí ele já vai encontrar realmente executar só aqueles. Mas assim, eu particularmente, eu gosto de deixar a responsabilidade de executar os testes de forma obrigatória, de forma automática, digamos assim, e toda a parte de linting, principalmente para o ambiente de CI. E não cobrar que os devs e as devs da equipe utilizem todo esse ferramental dentro da máquina deles. Deixa antes eu só hidrate-se. A próxima pergunta vem do Adriel Borges. Pergunta para o PR. No Next criamos rotas apenas colocando arquivos na pasta Pages. Eis minha pergunta. Como então fazemos para essa página ser restrita, igual como é possível fazer com o React Router DOM apenas com o React.js? Vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora? É o que eu faço de melhor, é mostrar a mão na massa como que a gente pode fazer isso aqui. Eu basicamente deixei um projeto Next o mais simples possível, utilizando TypeScript, e aqui na pasta Pages eu criei um arquivo index, uma pasta private client e private SSR, que vem de server-side rendering. O que é basicamente a diferença desses três arquivos aqui? O index, ele é a home do nosso projeto, então ele vai ser responsável por fazer login e logout, né? Ele não tem nenhum tipo de verificação, ele é uma página pública, até por isso que eu botei aqui public page, ele pode ser acessado tanto para quem está logado e quem não está logado. O private client, ele vai ser uma página que vai verificar a autenticação, ele vai verificar se o usuário está autenticado. Porém, ele vai fazer esse processo de verificação de autenticação do usuário pelo lado do browser, ou seja, pelo lado do client. E o private SSR, ele vai fazer a verificação se o usuário está logado ou não, mas ele vai fazer essa verificação pelo server-side. Deixa eu até tirar esse código aqui, porque eu vou fazer tudo do zero aqui dentro para a gente entender.
Então a gente tem dois tipos de verificação de autenticação dentro do Next. A gente pode fazer a autenticação no momento que o Next está construindo aquela rota, ou seja, pelo server-side rendering, né? Quem já conhece o Next sabe o que eu estou falando. Se você ainda nem sabe o que é server-side rendering, volte a algumas casas, tem alguns vídeos explicando o que é SSR aqui no YouTube da Rocket City. E tem a forma de verificar a autenticação pelo client, que é como a gente está acostumado a fazer utilizando o Create React App. A gente verifica se o usuário tem autenticação ou não, enquanto a aplicação está executando. Então, bora lá começar a codar aqui e entender como que a gente faz isso aqui. Olha só, eu tenho uma função aqui, na verdade, um botão de login e um botão de logout. E agora o que a gente vai fazer? Como eu falei anteriormente, a forma mais comum da gente armazenar alguma informação aqui dentro do Next é utilizando o Next, utilizando cookies. Uma forma que eu consigo ter acesso a essas informações tanto pelo browser quanto pelo servidor Node que o Next fica executando junto com a nossa aplicação. Então, a gente pode instalar qualquer tipo de dependência para trabalhar com cookies. Eu vou utilizar aqui o JS Cookie e vou instalar também o DateFNS, porque na hora que eu vou criar o cookie, eu vou colocar uma data de expiração para ele. E com DateFNS é um pouquinho mais fácil de lidar com essa data. E aqui eu vou instalar também os types do JS Cookie, porque não vem instalados por padrão. Eu sempre tenho que instalar porque eu estou usando TypeScript. Aqui dentro agora, na minha aplicação, imagina que isso aqui seja a função de login, né? Eu vou importar cookie de dentro do JS Cookie e vou importar de dentro do DateFNS uma função chamada addDays. E agora aqui na função signin, eu vou pegar os meus cookies, vou dar um set, vou setar um token, como se fosse o token JWT, ou pode ser qualquer informação que identifique que o usuário está logado ou não. E aqui eu vou botar qualquer coisa, tá? Então, custom token here. E aqui eu posso passar também quando que esse token vai expirar. Então aqui eu vou dar um add days, new date. Então eu vou pegar a data atual e vou adicionar um dia. Sei lá, a gente poderia botar minutos aqui, existem várias estratégias de autenticação. O foco aqui não é falar sobre necessariamente estratégias de autenticação dentro do Next, poderia falar, quem sabe no próximo vídeo, se vocês deixarem algumas perguntas aí embaixo nos comentários, eu apareço aqui para falar sobre isso. E aqui eu posso botar algumas opções, tá? Algumas opções aqui que são importantes, tá? Secure só funciona se eu tiver com HTTPS, então eu poderia fazer aqui alguma verificação, por exemplo, se eu estou em desenvolvimento em ambiente de produção, aí eu coloco o secure, senão não, né? Outras coisas, se eu vou setar um cookie como HTTP only, ele não funciona no browser, ele funciona só no servidor. Same site, aqui tem algumas coisas, né? Você tem que dar uma olhadinha um pouquinho sobre os cookies para entender um pouquinho melhor. E no sign out, eu vou dar um cookie.remove token. Até aí tudo bem. A gente já está fazendo, digamos, um processo de armazenar uma informação que o usuário está logado e tirar essa informação depois. E aqui, rodando esse projeto, a gente pode ver como que ele está rodando aqui. Então, essa aqui é a página do projeto, tem o botão sign in, o botão sign out. E agora, o que eu vou fazer é o seguinte, a página private client, eu quero que ela seja acessível, ó. Hoje ela tá só assim, né? Eu quero que ela seja acessível somente se o usuário estiver logado. Então, o que eu posso fazer? Aqui dentro da página, eu posso começar criando um use effect. Dentro desse use effect aqui, eu vou fazer para ele executar assim que o componente for mostrado em tela. Eu vou buscar os tokens lá de dentro dos cookies. Para isso, eu preciso importar aqui os meus cookies de dentro de jscookie.get token. E aí, se eu não tenho um token, eu posso redirecionar o usuário. Deixa eu importar aqui o use router de dentro do Next. E agora, o que eu posso fazer é redirecionar o usuário de volta para a tela inicial. Posso nem utilizar o push aqui, posso dar um replace, porque assim não fica o histórico de navegação. Então é como se a pessoa nunca tivesse acessado essa tela aqui. E agora se eu salvar isso aqui, olha só. Quando eu volto aqui e tento acessar a página private client, ele já me retorna para a página home. Mas qual que é o problema disso aqui? Na verdade, esse aqui é o formato tradicional de verificar a autenticação, verificar a permissão, qualquer coisa assim. E é isso que o React Router DOM faz lá na web. Só qual que é o problema principal disso aqui? Se a pessoa... se isso aqui for uma página que ela tem informações, talvez, sensíveis, é claro que geralmente as informações sensíveis dependem da gente ir no back-end, buscar as informações. Como o back-end ele também vai ter a informação da autenticação, se ela é válida ou não, às vezes não tem problema a gente deixar a pessoa acessar aqui a página front-end, porque mesmo acessando a página front-end, o back-end não vai retornar as informações porque ela não está autenticada. Mas o maior problema que tem nisso aqui é que se, por exemplo, a pessoa aqui desabilitar o JavaScript do Next, aqui do browser, e acessar essa tela aqui, ó, /private client,
o que vai acontecer é que a pessoa vai conseguir acessar o conteúdo e não vai ser redirecionada. Porque a verificação de autenticação ela foi feita pelo browser. Mas como eu falei, muitas vezes isso aqui não é um problema nenhum. Porque a pessoa pode até conseguir ver a interface e tudo mais, mas os dados não vão estar ali. Porque quem verifica a autenticação para conseguir retornar dados é o back-end também. Então, por mais que a pessoa burle alguma coisa aqui no front-end, o back-end não vai retornar nada, a pessoa não vai conseguir fazer nada na aplicação, caso a aplicação esteja bem programada. Mas outro formato de verificação de autenticação que a gente pode fazer no Next e não consegue fazer no Create React App é uma verificação de autenticação pelo Server-Side Rendering. Então, a gente sabe que quando a gente está executando uma aplicação com o Next, ela roda um servidor Node junto. Então eu consigo verificar na camada do servidor Node se a pessoa tem acesso àquilo ou não. Então aqui no Private SSR, por exemplo, que é a rota que a gente quer verificar a autenticação agora, eu vou fazer o seguinte, daqui de dentro eu vou retornar uma função chamada getServerSideProps. Vou dar até a tipagem aqui para ela, para a gente importar aqui do Next, para ficar tudo certinho. Definir ela como uma função assíncrona. E aqui dentro, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os dados da minha requisição, do hack, que é como se fosse o hack lá do Express. Aqui eu consigo pegar de dentro dos meus cookies, do meu hack, o meu token, que é o que eu estou assinando lá dentro. E aí, se não tiver nada dentro do token, aqui de dentro eu posso retornar um redirect com o destination, para home, permanent, false, porque não é um redirect permanente, né? Porque se a pessoa logar, daí vai conseguir acessar normalmente. E aqui eu posso deixar um return qualquer aqui embaixo, só pra gente validar a função. E agora, olha só, eu salvo isso aqui, volto pro meu browser, dou um F5 e eu fui redirecionado para home. Mas o mais interessante é que se eu venho aqui e desabilito o JavaScript ou coloco alguma informação não válida, né, ou qualquer coisa assim, ó, venho aqui e desabilito e tento acessar essa rota de novo, a gente vai ver que ele não vai deixar. Tá vendo? Ele nem mostrou nada, ele redirecionou a gente pro public page aqui de volta, sem nem perguntar. Ele tirou a estilização aqui, mas é porque a estilização foi criada através do JavaScript e eu desabilitei, então, mas nada a ver. Mas a gente tem esses dois modelos de verificar a autenticação do usuário. Esse modelo que eu mostrei aqui agora, ó, getServerSideProps, ele é mais custoso, porque ele precisa passar por uma verificação que acontece no servidor Node, ou seja, ele não roda só no browser do usuário. Então, cuidado com isso aqui, para utilizar realmente em ocasiões que são necessárias, tá? Mas você pode, esse do client aqui, que a gente verifica no client, não tem problema nenhum. Inclusive isso aqui, ó, a gente pode abstrair isso aqui para ficar mais fácil. Por exemplo, eu posso vir aqui em utils, criar um util chamado withAuth, e aí eu vou criar um hook, que é um conceito bem antigo do React que se chama Higher Order Component, ou só High Order Component, já nem lembro mais. Mas é basicamente um componente que engloba outro componente. Então, aqui, por exemplo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou devolver uma função chamada withAuth, e ela vai receber um Rapid Component, e ela vai declarar uma constante, function withAuth, vai declarar uma constante, que é wrapper, igual, que vai ser um componente aqui dentro. E aqui no final eu dou um return wrapper. E aqui basicamente eu vou receber todas as minhas props. E aqui dentro eu vou dar um return no meu rapid component, passando todas as minhas props. Acho que é basicamente isso. Aqui eu tenho que falar qual que é o nome, é o tipo dele. Eu vou botar um element type do React. Isso aqui tem que ser TSX, por isso que está dando erro, e não TS. E agora, toda essa verificação aqui, ó, eu posso mover para dentro desse wrapper aqui. Aqui o props, ele realmente pode ser qualquer coisa, então vou deixar ele como N ou como no, que talvez seria o melhor. O useRouter eu vou importar do nextRouter. useEffect eu importo de dentro do React. Cookie eu importo de dentro do JS Cookie. Agora eu salvo isso aqui, e olha que legal, agora no meu private client, eu não preciso mais nenhuma importação, e só na hora de fazer o export default, eu coloco ele por volta aqui, ó, default with auth, e passo o meu private client, e pronto, a verificação de autenticação ela vai acontecer de qualquer jeito, ó, private client, e ela aconteceu. E agora, se eu logar aqui na aplicação, ó, cliquei sign in, e tentar acessar private client, já funcionou, e se eu acessar private SSR,
funcionou também. Então a gente tem todo o esquema de verificação de autenticação aqui dentro. E é basicamente isso que eu queria mostrar dos modelos de autenticação que a gente tem dentro aqui da nossa aplicação. Na verdade, o modelo de conseguir determinar se um usuário está autenticado ou não para permitir ele acessar uma página ou não. Lembrando que isso aqui é para permitir acessar uma página ou não. Para mostrar componente, tirar componente em tela, o melhor seria a gente ter essas informações que o usuário está autenticado ou não dentro de um contexto e os componentes que precisam daquela informação assinam esse contexto e tem aqueles dados. Inclusive tem um vídeo aqui dentro do canal do YouTube que eu mostro um fluxo de autenticação completo dentro do React. Eu acho que não está utilizando o Next, mas eu explico sobre a utilização de contextos para conseguir determinar dentro dos componentes se o usuário está autenticado ou não. E é isso aí, eu vou me despedindo por aqui agora. A gente chegou no final de mais um PR. Eu gostei bastante desse episódio porque a gente conseguiu entrar bem a fundo em algumas dúvidas que vocês têm sobre Next. Eu gostaria de fazer mais conteúdo sobre Next aqui no canal, quem sabe. Deixem aí as suas perguntas sobre o PR aí embaixo, que com certeza eu vou aparecer aqui mais vezes, não só eu, com novos convidados, novas convidadas toda semana pra gente tirar todas as dúvidas que vocês nos enviam. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e bora codar.